pessoal, estamos de volta para mais uma entrevista da terceira temporada do 20 Minutos com Busca Ju. E como a gente já sabe, nessa temporada a gente traz sempre dois parceiros do Busca Ju para conversar um pouquinho com a gente. E hoje a gente está aqui com a Cristina Fleming, que é da Fleming Consultoria Empresarial, e ela vai contar um pouquinho para a gente aqui sobre a consultoria em proteção de dados, DPO as a Service e gestão em privacidade empresarial. Olá, Cristina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Então, nós aqui da Fleming Consultoria, né, nós fazemos o projeto, pode ser uma consultoria completa, ela é inteira, pode ser parcial, de acordo com a necessidade do cliente, né? Podemos também oferecer o serviço de DPO, o encarregado externo, e um outro serviço que eu acho bem interessante, que é o serviço híbrido, sabe? Assessoria ao DPO interno. Esse é bem bacana, porque o DPO estando internamente, ele vê todo dia a necessidade, né, da empresa, e nós que estamos fora, a gente tem a obrigação, e está no meio, de se especializar toda hora. Então, é uma junção bem interessante. E também podemos fazer o trabalho de gestão de privacidade. Qual que é a diferença disso? A gestão seria de um programa já implementado sobre a ótica do escritório da empresa, sobre a ótica do controlador, que é diferente do encarregado, que a ótica é do titular. Então, você está tendo uma outra visão, né? Também fazemos treinamentos separados, se quiser só o treinamento para os funcionários, para os terceiros, para os fornecedores, pode ser de conscientização e um treinamento mais profundo, porque a LGPD, ela veio para proteger os dados, o tratamento pelos agentes, porém, no Brasil, nós não temos nenhuma cultura de privacidade, então fica mais difícil, tanto para o titular, que também não tem essa consciência, quanto para as empresas, né? Então, a gente também, isso vai levar algum tempo para que todos nós, né, tenhamos essa cultura, então podemos fazer também treinamentos específicos. Essa é a nossa expertise. Muito bom, Cristina. E a gente está aqui também com o Fábio Ferreira, que é da Renove Tecnologia da Informação, e vai falar um pouquinho para a gente sobre a consultoria de infraestrutura que eles prestam. Olá, Fábio, seja muito bem-vindo. Olá, Juliana. Boa tarde, tudo bem? Cristina. Falando um pouquinho da Renove, a Renove é uma consultoria, vamos dizer, generalista de infraestrutura com foco em atender escritórios de advocacia. Tá? Nós atuamos em escritórios de pequenos e médio porte. Hoje a Renove ela conta aí mais ou menos com 70 clientes da área de escritórios de advocacia especificamente. Tá? E um dos trabalhos da Renove é fazer esse alinhamento da segurança de tecnologia com implementações de segurança que aumente e dê aí para o escritório uma maior aderência no caso da LGPD, que é todo o trabalho feito, por exemplo, pela Cristina. A Renove entra na parte de infraestrutura, que é trazer soluções e implementar soluções que aumentem a segurança dos escritórios, tá? E a LGPD, do nosso entendimento, a parte de infraestrutura, a gente entende que é uma questão bastante abrangente, tá? Porém, as características dos escritórios e a complexidade deles, elas são diferentes também. Então, um ponto importante nesse processo de implementação de soluções de segurança para os escritórios, ele vai desde um processo de análise, de entendimento de qual a característica efetiva do escritório, o que o escritório entende de que soluções que são relevantes para o negócio dele, pensando no tipo de cliente que ele atua, enfim. A gente faz esse trabalho para entender inicialmente o que o escritório precisa e levar para ele as melhores soluções disponíveis no mercado, tá? Seja uma solução de documento em nuvem, uma solução com gerenciamento de documento, obviamente, uma solução de firewall, uma solução de backup, enfim, faz parte do nosso escopo de trabalho essa consultoria pensando numa questão de segurança que está bastante aí comentada nesse momento de LGPD. Perfeito. Bom, então vamos agora começar a trabalhar em conjunto, né? Eu gostaria que gostaria de endereçar a pergunta para a Cristina.
Como exatamente, Cristina, que aí vocês se complementam? Em qual momento que um levanta a mão e chama o outro? Como exatamente que é esse trabalho em parceria de vocês dois em algum escritório de advocacia? Então, veja só, todo esse levantamento, a consultoria tem que fazer também, tem que fazer o inventário de dados. E na própria lei tem que todo escritório, toda empresa tem que ter as medidas administrativas e técnicas organizacionais para atender à proteção de dados. Nas medidas administrativas, o que está? A documentação política, conduta, contratos, né? E essa é uma parte que a gente faz, que seria as medidas administrativas, a identificação de base legal, identificação dos gaps. E como que entra a tecnologia? Você tem medidas, porque ele também, a lei vê tanto a parte tecnológica, como também os dados na forma física, né? Onde entra a tecnologia? Para justamente trazer as soluções nos gaps que são identificados numa consultoria, né? E para que se traga a melhor solução, para minimizar, porque a gente não consegue tirar todo o risco, né? Essa lei é baseada em risco, em evidência, né? Em prevenção. Então, aí, como entra a R9? Ela vai trazer todas as possibilidades para minimizar o risco identificado no levantamento do inventário de dados, de mapeamento, após as medidas administrativas serem adotadas. É onde entra a tecnologia. E não tem privacidade se não tiver segurança da informação. Então, é super importante essa parte tecnológica. Perfeito, realmente, né? Não adianta você parar o projeto pela metade, né? Ele é um projeto um pouco mais amplo, né? Exatamente. Ô, Fábio, e quais são exatamente os benefícios? O que esse tipo de complemento, né? Essa interseção aí no trabalho de vocês, quais são os benefícios efetivos que vocês conseguem levar para os clientes que vocês atendem? Olha, Juliana, você sabe que no final de tudo, o que o cliente espera é estar seguro e em conformidade com a lei, certo? E a gente entende, e até complementando as questões da Cristina, a LGPD em si ela é bastante abrangente, certo? Então, dificilmente uma única empresa consegue entregar todos os aspectos que você precisa tratar na lei, seja desde aí do levantamento de dados, o processo jurídico do negócio, que envolve ajustes de contratos, políticas e coisas do tipo. Tá? Então a gente sabe, e dificilmente alguma empresa consegue oferecer um escopo completo de serviços aonde ela, desde a parte inicial ali de análise de processo, até a parte final, que são soluções de tecnologias implementadas para aumentar a segurança do ambiente, dificilmente ele vai ter uma única empresa que entrega isso para ele. Tá? Então, a grande vantagem na nossa visão para os clientes é que quando você trabalha com uma empresa que ela consegue estabelecer parcerias que se complementam e entregar um trabalho do qual o resultado é o que ela espera, é o melhor dos mundos. Senão ela vai precisar se preocupar em eu contrato a Cristina para fazer uma análise dos meus contratos, as minhas políticas, os meus processos, análise de dados e que quer que seja, e contrato o Fábio, que não tem relação nenhuma com a Cristina, para fazer uma implementação de segurança. Tá? Então, às vezes, para o cliente, o trabalho que ele tem e a gestão que ele vai precisar fazer para poder organizar essas duas empresas acaba se tornando um pouco complexo para ele. E muitas vezes, quando você tem empresas que não têm essa sinergia, em alguns casos você pode ter conflito de interesse num processo. Tá? Então, eu acho que o interessante dessa conexão ou dessas parcerias, e eu acho que, inclusive, o próprio Buscajur faz isso de forma muito, muito inteligente, muito interessante, é que as empresas elas se conheçam e tenham capacidade de trabalhar em conjunto. Tá? Porque, como a gente falou, nenhuma empresa é capaz de entregar 100% da LGPD, desde a parte documental, jurídica, pessoal e técnica, num combo, está aqui a sua LGPD, você está
você está, vamos dizer assim, protegido, tá? Até, inclusive, no nosso serviço, dependendo do porte do escritório que você identificar, pode ser que ele precise de uma terceira solução, que você recomende, você precisa de um GED, e nesse caminho você vai sugerir uma empresa que atue nesse mercado, que já é conhecida e que tem o foco nisso, tá? Então, eu acho que o grande benefício para os clientes, a grande vantagem para as empresas em trabalhar com consultorias que têm essa sinergia, eu acho que o resultado final tende a ser muito mais vantajoso. Tá? Então, é nisso que a gente se apoia, é nisso que a gente se apega. Eu acho que o conhecimento da Renove, de vários anos no mercado jurídico, somado ao conhecimento da Cristina, aí, que é bastante conhecida no mercado jurídico, e a Cristina, ela não só aí tem todos os selos de segurança, de PO, quer que seja, mas ela também é advogada. Então, isso ajuda aí em todo o processo para que o trabalho ele seja aí, efetivo e traga resultado para os clientes. Perfeito. E eu tenho batido muito nessa tecla, sabe, Fábio e Cristina, que uma das grandes vantagens que a gente leva para o cliente com essas parcerias, né, com a gente se conhecer antes, a gente conversar, a gente ter intimidade, não ter conflito de interesses, porque está todo mundo junto e querendo só resolver, né, as conversas, elas são sempre construtivas, isso tudo leva uma tranquilidade muito grande para o cliente. Porque ele não fica nunca naquela, assim, de... será que eles estão tendo algum tipo de problema? Não, né? Assim, já são pessoas que são parceiras, que estão acostumadas a trabalhar juntos, que conhecem até onde uma coisa vai, até onde começa a responsabilidade do outro. E é muito interessante que, muitas das vezes, o mercado, eles nos olham, assim, como concorrentes. Então, fala assim, peraí, Cristina, LGPD, mas... infraestrutura, Renove também tem a ver com LGPD. Então, na verdade, eles são concorrentes. E não é bem assim. É que o escopo é muito amplo. E cada um entra com uma parte daquilo que realmente tem uma grande expertise. E isso é muito legal, né? Porque a gente já conhece quem é que complementa, quem é que eu começo, o outro termina, ou eu termino e o outro já fez alguma coisa. Então, isso eu acho que é muito legal a gente poder apresentar para o mercado que nós já conhecemos até onde vai o nosso escopo e que temos aí opções no mercado que a gente já trabalha junto e que podem nos ajudar a complementar essa entrega. Isso é muito legal, e é muito legal saber do que vocês têm feito juntos hoje. E aí vem uma última pergunta em relação ao público-alvo. Quem exatamente que contrata esses dois serviços, né? Juliana, nós estamos aqui no Buscajur, né? Na verdade, é onde nós falamos de soluções para escritórios de advocacia. Tá? É claro que o nosso expertise, o nosso currículo traz essa experiência ao longo do tempo aí em escritórios de advocacia, mas a LGPD, ela é uma lei que ela se aplica a todas as empresas, tá? Então, você fala quando a gente fala em todas as empresas, é efetivamente todas as empresas que tratam dados, ou em algum momento uma empresa trata dados pessoais, tá? Mas o interessante é que o princípio, na verdade, da lei, ele se aplica para todas as empresas. É óbvio que com uma característica diferente, dependendo do tipo de negócio, eu processo mais dados pessoais, eu processo menos dados pessoais, mas o princípio é o mesmo, tá? E nas questões de tecnologia, por exemplo, as questões de segurança de tecnologia, a base é a mesma. Tá? A base se baseia pela ISO 27001, quando você pega os compliances de grandes empresas, onde você precisa preencher aqueles formulários, você vê uma similaridade muito grande entre eles, porque a base é exatamente a mesma. Tá? Então, independente do mercado, a gente consegue trabalhar, então o nosso foco são escritórios de advocacia e pequenas e médias empresas, tá? Então, esse aí é o tipo de cliente que nós atuamos. Perfeito. Bom, já estamos caminhando para o final, é sempre assim, sempre passa voando esses 20 minutos, parece que são 10 só. E eu gostaria de pedir para que vocês
trouxessem uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, começando pela Cristina. Uma mensagem final, por favor, Cristina. Então, o que eu tenho a dizer a todos que é um programa que não é um programa de LGPD, é multidisciplinar, precisa realmente de várias áreas. E não é um bicho de 7 cabeças, ele pode ter desafios, complexidade, mas ele veio, na verdade, trazer uma proteção, né, para as pessoas, para os titulares, né, e que as empresas tratem de forma consciente e ética, né, e com responsabilidade os dados. E é esse o caminho. E nós estamos aí para poder ajudar tanto os escritórios, departamentos jurídicos e empresas em geral. Legal. Fábio, a sua mensagem? Juliana, acho que seguindo essa linha do que nós falamos até agora, né, falando um pouco de LGPD, eu acho que essa lei, a consolidação dela no Brasil, ela trouxe algo interessante e curioso, né, que foi a grande preocupação das empresas com a segurança da informação. Tá? Por que eu falo curioso? Porque, na verdade, as empresas, elas sempre deveriam terem se preocupado com a segurança das informações, tá? Porque além de informações pessoais, além de dados pessoais, a informação em si, ela é o coração de muitas empresas, tá? Uhum. E aí a gente vê situações como o advento do ransomware, aquele cara que criptografa os dados, e as empresas ficam desesperadas, vão buscar segurança. A LGPD com as suas sanções, as pessoas ficam desesperadas, vão buscar estarem de acordo com a lei, mas acho que a segurança da informação, ela vem muito antes disso, tá? E a perda da informação, seja ela pessoal ou não, podendo ou não levar a multas, ela pode muitas vezes, a perda da informação, levar à falência de algumas empresas. Tá? Por exemplo, alguns escritórios de advocacia, onde o coração dele está nas informações. Tá? Então, é importante essa reflexão para que as pessoas estejam conscientes do quão importante é a proteção dos seus dados e juntamente, obviamente, agora com a LGPD. Excelente, tenho certeza que todo mundo que assistiu entendeu um pouco mais sobre o assunto e principalmente sobre a solução, né? Porque às vezes dá esse desespero aí, tá todo mundo falando sobre isso, mas aí, ó, é só contratar a Fleming e a Renove que a solução já tá dada. Gente, muitíssimo obrigada. O BuscaJur tem uma honra imensa de ter vocês como parceiros, estamos de portas abertas. E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada. Tchauzinho. Tchau, obrigada. Tchau, Juliana. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.